Além da dificuldade de escoamento, a baixa capacidade de absorção de água da chuva é um dos principais pontos aí de alerta dos ambientalistas para as enchentes na capital. Recentemente, o quadro verde mostrou um problema que se espalha por toda a cidade: as árvores sufocadas pelo cimento. Vamos relembrar. Em geral, boa parte das árvores tem raízes que vão até o limite da copa. É assim que elas ficam em pé. E as raízes precisam respirar, fazer trocas gasosas e captar água do solo. As muretas impedem que a chuva que corre pelas calçadas chegue às raízes. E troncos soterrados de cimento também não captam água. A consequência é que ela vai passar feito enxurrada pelas ruas. Sem terra, espaço e raiz, as árvores são impedidas de levar boa parte da água para o lençol freático, onde poderiam beber quando precisassem. E acima do cimento, a enxurrada não escoa e se torna cada vez mais violenta. Depois que a reportagem foi ao ar, a Prefeitura de São Paulo diz que a cidade tem mais de 50% do território com cobertura vegetal. Só que a maior parte dessa área verde está concentrada no extremo sul da cidade. Outras regiões, como a Zona Oeste, por exemplo, estão repletas de construções e, consequentemente, impermeabilizadas. A Ananda Apple está lá no Beco do Batman, você viu ainda há pouco, é o espaço por onde passa um córrego ali, inclusive, mas também sufocado pelo concreto, não é, Ananda? Bom dia. Bom dia, Rodrigo. Isso mesmo, o córrego está embaixo de nós, canalizado. E aqui havia um jardim de chuva eficiente que foi feito em 2018, mas veja o que sobrou dele. Um canteiro baixo, cheio de terra e praticamente inútil na sua função. Mas isso foi bem diferente. Em 2018, nós vamos ver nas imagens o Verdejando, que era um projeto da TV Globo, junto com voluntários, ambientalistas e equipes da Prefeitura, com a indicação da Prefeitura, tiveram essa indicação de que esse era um bom lugar para fazer um jardim de chuva, bem no meio do Beco do Batman, para onde convergem as águas aqui da Vila Madalena. Na época, esse jardim de chuva foi feito com uma mureta bem alta, de mais de meio metro, exatamente para quando viesse a enxurrada, ela fosse detida nessa mureta e não penetrasse diretamente com violência sobre o jardim. A mureta tinha uns buraquinhos embaixo que faziam a água entrar aos poucos, e o conceito do jardim de chuva era esse, era cerca de um poço de infiltração de 1 metro de profundidade em camadas. Na parte de cima, terra boa, com árvores nativas, com vegetação nativa rasteira, tudo da Mata Atlântica, mais embaixo areia, brita, manta, até pedras maiores, de forma que a água infiltrava por baixo aos poucos e por cima, ia passando por essas camadas e ficava mais limpa quando chegava embaixo, indo para o lençol freático, ou se tivesse uma canalização, ela poderia ser aproveitada ou então drenada para um ponto mais distante em que a água chegaria limpa, em menor quantidade e em menor velocidade. Esse era o jardim de chuva original que foi feito aqui. Vamos ver uma imagem quando o jardim de chuva tinha 4 meses de vida somente e a eficiência dele. O Beco do Batman enche, mas a enxurrada não passa da altura da mureta, tanto que a gente vê que tem uma senhora em cima dessa mureta, provavelmente foi salva por ela. Então o jardim está cheio, mas da água que infiltrou por baixo. Depois, aos poucos, essa água vai baixando e aí ele tem a sua função cumprida de aqui segurar a enchente, não varrer tudo que está por cima, não lavar tudo que está por cima e a água entrar aos poucos no jardim e depois baixar. A gente tem fotos que mostram, 4 anos depois, como é que estava esse jardim. Ele virou uma pequena florestinha, com as árvores típicas de beira de rio, tinha eritrina, tinha ingá, e tudo que estava plantado aqui, árvores e vegetação rasteira, cresceu bastante com raízes mais robustas que seguravam esse jardim. Mas acontece que isso mudou. Em 2002,
A prefeitura tinha mudado também, uma nova gestão, e a própria prefeitura passou a achar que esse não era um bom lugar para um jardim de chuva e que estava enchendo de lixo. Então, o que ela fez? Ela deixou a mureta mais baixa, tirou todas as árvores e prometeu plantar aqui uma nova vegetação. Na época era até uma vegetação bastante baixa, que eu acompanhei isso. E de lá para cá, nada mudou. Tanto é que hoje a gente vê que a mureta tem pouco mais de 20 centímetros de altura, foram eliminadas todas as aberturas que faziam a água entrar por baixo. Então, quando vem a enchente, que é mais ou menos numa altura assim, varre tudo o que está aqui em cima. Nada do que a prefeitura tenha plantado depois vingou. Olha só, tem meia dúzia de mudas de falsa íris, o resto é um capim invasor e com certeza, provavelmente foi ontem que a prefeitura botou essa terra nova, tanto é que tem um montinho de terra aqui fora que sobrou. Se tivesse aqui essa terra antes da enchente, teria sido lavada e isso é totalmente inútil. O que quer que ela plante aqui, com a próxima enchente, vai ser tudo levado, porque não tem mais mureta para segurar. E o jardim de chuva vira um canteiro de terra lavada que não serve para nada. Vamos ver a entrevista de um dos idealizadores do antigo jardim de chuva que funcionava. O jardim de chuva que foi feito no Beco, ele era uma amostra, ele era o começo de uma conversa. Então, essa mesma solução, ela devia ter sido replicada, ela ainda pode ser, né, replicada no máximo de pontos no caminho dessas águas. Então, de onde vem, né, onde a gente fala de contribuição. Então, é como se a gente fosse somando as ruas, fossem somando as avenidas, os lugares por onde a água está passando, até que ela se acumula ali na parte baixa, onde é o Beco do Batman, naquele volume. Então, se esses jardins fossem feitos em todo o seu caminho, né, do beco para trás, subindo a paisagem, a gente teria uma quantidade muito menor de água, porque essa água estaria sendo armazenada ou infiltrada no solo, né? Então, essa é a grande proposta, foi a grande provocação com aquele jardim. A gente sabia que aquele jardim, no lugar de maior acúmulo de água, não seria suficiente, mas que fosse uma provocação para que outros jardins fossem pensados, um plano maior fosse pensado para a bacia toda que contribui, né, que soma para esse volume de água que a gente viu acontecendo aí no final de semana no Beco. Como diz o Nick, um jardim de chuva só não faz verão aqui no Beco do Batman, para onde vem toda a água de enxurrada. É preciso uma série deles nos locais certos, pela cidade inteira, em grande quantidade. Jardim de chuva sozinho não resolve o problema das enchentes. Isso faz parte de uma ação interligada em que tem que se pensar a cidade. Plantando árvores nativas de grande porte, a gente perde as centenas a cada enchente, a cada vendaval, a cada vento, não repõe na mesma velocidade e quando repõe são árvores ainda bem fininhas que sofrem vandalismo, que não têm espaço nas calçadas, que depois não têm manutenção, não têm doenças tratadas. Além do mais, a gente sabe que a cidade está cada vez mais asfaltada, inclusive em pontos onde tem paralelepípedo, que é praticamente uma relíquia sagrada. Paralelepípedo tem infiltração de água no solo freático, não esquenta tanto e o asfalto tapa tudo. E a cidade está sendo progressivamente asfaltada, esquentando e sendo impermeabilizada. E se a gente permitir no plano diretor que todas as casinhas que tem jardim, que tem jabuticabeira, pitangueira no fundo, sejam destruídas para dar lugar a grandes prédios que fazem jardins com meia dúzia de espécies estrangeiras que não são reconhecidas pela nossa fauna, a gente vai ter uma cidade irreconhecível, totalmente permeabilizada e que a cada chuva é um desastre certo. Então tem que mudar a maneira de pensar a cidade para que ela possa se tornar permeável de novo. Com asfalto, prédio com jardim estrangeiro, a gente não chega lá. Rodrigo.
Jardim fakezinho, né? Falta muito compromisso com a cidade nesses empreendimentos todos. Você tem razão, esses empreendimentos imobiliários, né? O pessoal está preocupado sempre ali, deixar uma aparênciazinha da grade para dentro, para poder vender ali o apartamento no menor valor possível, no melhor valor possível. E aí não tem um compromisso com a cidade, né? Daqui a pouco é o próprio prédio que vai encher de água, como a gente já viu aqui em várias circunstâncias. Muito triste isso, Ananda, que você traz para a gente aqui. É um regresso, né? A gente anda para trás, constrói as coisas e depois fica tudo abandonado, tudo largado. E a gente vê o que acontece. Uma pessoa acabou morrendo, inclusive, um artista que fazia desenhos, ilustrações sobre a própria questão da enchente. Quer dizer, isso fazia parte da vida dele. E a gente está assistindo tudo isso. É muito, muito triste isso que você conta para nós agora. E aí vai vir aquela história, né, Ananda? Ah, mas isso daí é a quantidade de água. É sempre a quantidade de água, sempre a quantidade de água que vai ser muita água. Vai vir essa falação vai vir aí. Tenho certeza absoluta de que é muita água e que nada dá jeito e que não sei o que lá. Mas assim, o fato é que, seja o tanto de água que for, que desse resultado ou não desse, o fato é que tinha uma área verde ali, permeável, construída, foi idealizada. E por que isso ficou abandonado? Esse é o ponto. Obrigado, Ananda Apple. Vamos lá. Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da capital diz que a cidade conta atualmente com 409 jardins de chuva e que a instalação de novos jardins na região do Beco do Batman está em fase de avaliação. A Secretaria Municipal das Subprefeituras ressaltou, porém, que os jardins de chuva não são feitos para conter grandes volumes de água, como o que ocorreu na sexta-feira, e que faz a limpeza constante das galerias pluviais da região. Somente em 2024, a Subprefeitura de Pinheiros retirou 135 toneladas de detritos. É isso, gente. Se não funciona, por que está fazendo mais? Por que vai fazer mais? Por que diz que vai fazer mais e que tem tantos na cidade se não funciona? Ah, muita água e tal. Eu nem entro nesse ponto de fazer mais. Eu entro no ponto de um negócio que foi feito, teve investimento ali e aquilo ficou abandonado. Esse é o negócio. E com relação a lixo, a gente fala bastante aqui todo dia, né?